Muito bem. Esse é mais um vídeo da série Turismo Rural Memórias Femininas. É um popurrí, é quase uma coxa de retalho das experiências do país inteiro, de mulheres que têm na sua memória a realidade histórica do seu estado, do país. Quem vai falar com a gente hoje é a Ceci, de Pernambuco, ela vai se apresentar, mas a Ceci tem dentro da memória dela todo um histórico, por ser uma historiadora, por ser uma estudiosa, por estar no poder público e reconhecer o universo como um todo. Então, Ceci, seja bem-vinda, obrigada na série Turismo Rural Memórias Femininas, direto de Pernambuco. Andréa, obrigada por essa oportunidade, é sempre um prazer colaborar com você e falar um pouco, desse turismo aqui em Pernambuco. Inicialmente, eu me interessei pelo turismo rural por conta das minhas próprias origens. Minha família é portuguesa, de uma aldeia, e eu nasci no Brasil, mas desde menina sempre tive um contato muito forte com o campo, com o debulhar do milho, com o pisar a uva para fazer o vinho e tirar o vinho na pipa para meu avô. E aqui também com os engenhos. Meu padrinho português era herdeiro de um engenho aqui em Pernambuco, o engenho Tapacurá, e eu passava muitos dias, muitos finais de semana no engenho, convivendo com o campo, com a lida no campo, com a cana-de-açúcar. Então, eu sempre tive assim, uma ligação muito forte. E, trabalhando na empresa de turismo de Pernambuco, começamos a trabalhar com o turismo rural. E, quando eu fiz mestrado, meu tema de dissertação foi o turismo rural. Então, o turismo rural aqui em Pernambuco, que eu fiz todo um levantamento, surgiu no início da década de 90, numa fazenda localizada no Agreste, a Fazenda Sambaíba, produtora de café. E depois o turismo rural veio para a Zona da Mata, onde se espalhou mais, nos anos 90, início do ano 2000. Mas voltou ao Agreste e hoje nós temos várias propriedades de turismo rural, não só na Zona da Mata, como no Agreste pernambucano e algumas já no sertão. Então, são fazendas, tanto produtoras de cana, como criadoras de gado ou de ovelha, em que as pessoas podem passar o dia ou passar mais dias vivenciando o dia a dia, praticando esportes, fazendo trilha, andando de pau de arara, várias atividades que foram agregadas a esse dia a dia do rural. Uma coisa interessante que eu observei nas minhas pesquisas é que a atividade turismo passou a ser um destaque como atividade nesse novo rural e passou a ser mais lucrativa em algumas propriedades do que a própria atividade agrícola. Então, eu tenho um depoimento de um empresário que diz que o turismo rural no engenho dela superou a renda da cana-de-açúcar. Isso é muito interessante. E nós temos aqui também aquela tradição do homem ser desenvolver mais atividades masculinas, não ser muito ligado às atividades femininas. E a gente passou a ver o homem não só lidando com as atividades rurais, propriamente ditas, tradicionais, mas também no turismo rural, servindo à mesa os hóspedes, recebendo os hóspedes. Eu achei isso assim fantástico, que isso era impossível da gente se ver, até numa família tradicional de engenho, como também numa família da cidade. Então, hoje a gente já vê os homens colaborando com as mulheres nas tarefas domésticas do turismo rural. Então, agora, a gente está vivendo esse período difícil de pandemia e as propriedades não estão recebendo, mas aqui em Pernambuco estão se preparando para a nova fase, que vai vir aí com uma tendência, segundo os especialistas, de que as pessoas vão procurar mais a natureza e o mundo rural.
Então, os empresários de Pernambuco já estão se preparando, estão se reunindo, todos os setores do turismo, com a direção da Impetur, da Secretaria de Turismo, criando manuais de procedimentos e também treinamentos dessas pessoas que vão receber os hóspedes e o visitante do day use. Então, já estamos avançando nisso, muitos já estão começando a treinar propriamente sua equipe, aqueles que estão em casa, nas propriedades com seus funcionários, já começam a dar as orientações básicas, mas haverá todo um treinamento direcionado para isso. Então, para mim, Pernambuco vai avançar mais ainda na interiorização do turismo, aliado a um programa que nós lançamos no ano passado, que é o programa Bora Pernambucar, Turismo de Canto a Canto, que tem como principal objetivo a interiorização do turismo, porque tradicionalmente temos trabalhado e divulgado mais o litoral de Pernambuco e poucos municípios melhor estruturados. Então, a proposta da gestão atual é ampliar essa interiorização. Já vimos desenvolvendo várias atividades e agora estamos planejando outras e o turismo rural vai crescer bastante. Já temos recebido contatos de uma agente de viagem de Petrolina que está com roteiros já, a Criatur, e vamos trabalhar em conjunto para divulgar mais ainda o turismo rural naquela região do Vale do São Francisco. Boa notícia. Eu sempre falei que o enoturismo do Rio Grande do Sul é um enoturismo muito famoso, deu certo, mas para um público nacional. Se existe um modelo de enoturismo que pode ser internacional, é Petrolina, porque é uma forma de produzir tão diferente. Fico feliz, isso eu falo há muitos anos e mais do que nunca fico. Mas, Ceci, eu queria aproveitar um pouco essa tua vivência. Eu te conheci na época fazendo aquele levantamento histórico, né? Como é que surge, por exemplo, Pernambuco é caracteristicamente mulher do turismo rural. As lideranças são femininas, as propriedades. Conta um pouco como surgiu assim o porquê porque se a gente for falar sobre mulheres do turismo rural, a gente fala em Pernambuco, não tenham dúvida, elas puxam a rede sempre. Como é que foi esse processo? Por que Pernambuco, tradicionalmente de engenhos, se abre para o turismo rural dessa forma? Veja, o turismo rural surgiu em 1993 na fazenda Sambaíba. Essa fazenda pertence a uma senhora que eu acho a história dela incrível. Ela era jornalista da Sudene e conheceu um extensionista alemão que veio fazer um trabalho lá com a Sudene, nessa área agrícola, e ele era, não sei se ele era agrônomo, acho que era. E ela conheceu ele, se apaixonaram, casaram, compraram essa propriedade. E depois ele faleceu e ela resolveu, já tinha saído da Sudene e resolveu morar na fazenda. Como ela se sentia muito só, ela resolveu construir no modelo que ela via na Alemanha quando ia de férias com o marido. E passou a receber as pessoas. Ela é uma pessoa agradabilíssima. Eu sei que ela já deixou de receber pessoas por conta da idade avançada, mas ela é uma senhora muito simpática, recebia muito bem. Ela tinha uma horta, a gente colhia o que ia comer com ela, a gente fazia uma trilha pelo cafezal. Era
um acolhimento muito bom. E ela tinha uma visão, na época, muito de compartilhar e de incentivar outras propriedades. Ela incentivou mais umas 2 propriedades e na década de 90, as 3 funcionaram bem. Hoje só existe uma nova funcionando, mais próxima de Garanhuns, porque o município dessas propriedades é em Brejão, e essas 3 não estão mais funcionando e tem uma mais próxima a Garanhuns. Aí a outra que existe até hoje é a Fazenda Saloá, que surgiu com um receptivo turístico em 1994. É uma fazenda também muito agradável. Quando a gente chega, tem um lago maravilhoso com cisnes negros, somos recebidos pelos cisnes. E ela tem trilhas maravilhosas, tem piscina natural, bica, e tem cultivo de flores e de cactos que a gente pode conhecer. E recebe muito bem, é muito legal. E ela, como turista, normalmente vai nos finais de semana e feriados, o que ela fez para manter uma ocupação durante a semana? Ela desenvolveu o turismo pedagógico. Então, ela recebe regularmente grupos de escolas e tem alojamentos para jovens. Então, os jovens ficam em quarto com várias camas e é uma farra. Então, ela pegou esse filé do turismo pedagógico para manter o período de baixo fluxo de visitantes e também no período de férias escolares ela passa a ter o outro tipo de turista, que é o turista de lazer mesmo, que busca o campo, que busca o rural. Aí, a partir daí, as fazendas, os engenhos do litoral, da zona da mata, passaram a abrir também para receber. Então, temos em Itambé a Casa de Campo, que é maravilhosa. Lúcia recebe muito bem, todas são mulheres recebendo. A filha de Lúcia, que fez gastronomia, dirige a cozinha, tem uns pratos maravilhosos, sobremesas incríveis, e ela oferece uma série de atividades. Ela que tem um pau de arara, que a gente vai passear pela engenho num pau de arara. Ela pegou outro nicho muito bom, que foi o nicho de casamentos, de batizados. Ela construiu uma igreja muito simpática para essas cerimônias religiosas. E ela é muito criativa, ela pegou muita coisa de sucata e fez luminária, tanto nos jardins como nos apartamentos. Ela é incrível. E outras, a gente pode ver tem um canto num pôr do sol em cima de uma pedra, que a gente vai no pau de arara até lá. É muito, muito bom. Também na zona da Mata Norte, a gente tem o engenho em Vicência, tem o engenho Jundiá, que é um engenho que tem 100 anos, com todo o mobiliário ainda, roupas de batizado, que a banheira que era usada na época, a louça, os cristais, as pratas. É uma visita ótima. Zélia recebe a gente muito bem, ela faz um bolo Souza Leão, um grude maravilhoso, como eu nunca comi na vida, doce de jambo, de jaca, de banana, e vende os potezinhos, e vende também artesanato. Quando ela recebe grupos, ela procura trazer artesanato da cidade para vender e ajudar os artesãos do município. E no engenho ela tem um mini museu que ela criou na moita do engenho.
Então, é assim, fantástico. Também, e o filho dela cria ovelhas e bodes, e os bodes e ovelhas, eles são tangidos por um cachorro que foi adestrado. Então, é muito legal a gente ficar no alpendre da Casa Grande, observando o cachorro levando os animais para se recolher no curral. É muito interessante. Nesse engenho também tem uma plataforma de asa delta para voo livre. E sempre tem aquelas pessoas que praticam esporte, a fazer, o engenho é aberto, quem quiser sobe e voa de asa delta e de parapente, mas tem uma vez por ano, no segundo semestre, um festival de asa delta, que é muito bom. E lá no Engenho, Zélia promove a festa de Nossa Senhora, não estou lembrada agora qual é a Nossa Senhora, mas é incrível, porque a Nossa Senhora sobe num andor de carro lá para o alto do cruzeiro, onde tem a plataforma de asa delta, lá em cima também tem uma capelinha. E depois ela desce e vai direto para a Igreja Matriz de Vicência. Uma semana depois, ela volta para o engenho e os fiéis vêm a pé, acompanhando o andor até o engenho. No engenho, o andor fica no alpendre e as pessoas têm acesso ao alpendre para pegar na imagem, tocar a imagem da santa e pedir suas graças. Nesse momento, é servido um munguzá, que é feito por Zélia e pelas funcionárias do engenho. Eu já fui para lá nesse dia, já ajudei a servir esse munguzá, e é muito emocionante ver aquelas pessoas com tanta fé acompanhar e virem, depois de andar não sei quantos quilômetros, claro, chegam com fome, chegam com sede, e depois de reverenciar a santa, recebem esse munguzá e água e café. É muito, muito bonito, é muito emocionante. Ainda em Vicência, tem o engenho Água Doce, que é uma cachaçaria. Aí, quem recebia era a dona da casa, ela foi prefeita, daqui a pouco eu lembro o nome dela, ela é maravilhosa. Ela quem contratou Tânia Zapata quando era prefeita para fazer todo um estudo da área rural ali, e ela com o prefeito da época de Nazaré da Mata movimentaram ali a região, foi muito legal. E a cachaçaria hoje é recebida por uma moça que foi bem treinada, bem capacitada, preparada, e ela dá uma aula sobre a produção da cachaça. Então, nós percorremos todas as fases da cachaçaria, todas as etapas e todas as fases de produção e concluímos numa sala que tem umas mesas bem rústicas, feitas com barril, e tem o artesanato, tem a cachaça, e eles também estão fazendo licores. Licor de limão, de jabuticaba, de maracujá. Eu compro de limão para fazer caipirinha, porque aí já está o limão, já está o açúcar, só é colocar o gelo e está pronta. E um pouquinho de vodka. Então, eles também recebem muito bem. Eva, lembrei, Eva, que é a proprietária do engenho, ela é médica, comandou durante algum tempo o receptivo lá, mas voltou totalmente às atividades médicas, né? Que ela é excelente médica, não quis abandonar a profissão, mas aí ela e o marido prepararam essa moça, e essa moça é quem recebe, e a cachaça dela está em todo o local aqui em Pernambuco. Eles distribuem bem, participam de todas as feiras de turismo rural, de cachaça e de artesanato com o seu estande da cachaça. Bom, aí tem também em Vicência o engenho Poço Comprido. É um engenho tombado pelo IFAM, foi totalmente restaurado. Ele pertence à usina, mas a usina liberou para visitação
E existe uma associação de familiares, moradores de Vicência, que tomam conta desse engenho e que fazem o receptivo. Então, algumas pessoas que moram ainda no engenho fazem alguns artesanato, doces e colocam lá para vender. Então, vale a pena porque esse engenho tem características diferentes. Ainda tem o pelourinho, ainda tem a moita num formato muito interessante. A capela é ligada à Casa Grande, que só existe ele que tem essa ligação hoje em dia. Outros existiram dessa forma, porque o senhor de engenho ele não se misturava com os escravos, então existia uma ligação separada, né? Então, vale a pena conhecer o engenho Poço Comprido, é muito bonito. No interior não existe mobiliário, mas só exposição fotográfica. Vindo para Nazaré da Mata, nós tínhamos o engenho Coelhinha, maravilhoso, que Nara recebia muito bem, não é, com o marido, Zezinho. Ela fez um curso de gastronomia, hoje ela é chefe, e abriu uma empresa com as filhas e oferece café da manhã e buffets, mais para empresas. Então, é uma empresa como é? Só atende empresas, ela não faz para casamentos, etc. E depois que o marido faleceu, ela ficou um pouco receosa de ficar só no engenho. Ainda comandou um tempo sozinha, mas deixou de receber e só está com essa empresa. Mas o engenho continua lá, a família visita, os eventos familiares ocorrem lá, mas ela não recebe mais, é uma pena. Tem um outro engenho, o engenho Pedregulho, lá em Nazaré da Mata. É um engenho mais... ele é mais day use, tem um pesque pague e tem um restaurante, mas tem que avisar com antecedência que vai ser visitado. Tinha um outro engenho que recebia também, que era o de Ricardo, que era conhecido como Hulk, lembra de Hulk? Mas aí Hulk também deixou de receber, infelizmente. Ele Que era o único homem naquela época, né? Era o último homem, único homem no turismo, era no turismo rural. Ele recebia muito bem, tinha muita história para contar, mas como ele disse que a esposa não tinha interesse, não gostava de fazer esse trabalho, tinha outras atividades no Recife, então ele não estava recebendo. Bom, na zona da Mata Sul, nós tínhamos também era o engenho Laje Bonita, da ex-presidente da APETUR, Melânia. Excelente também. Mas Melânia foi morar nos Estados Unidos, o engenho continua produzindo, mas ela não está mais recebendo turistas, nem assim, ela não está mais recebendo, ela só tinha o day use, o sistema de day use. Mas em Barra de Guabiraba, mais recentemente o engenho passou a receber o engenho Burarema, muito simpático, uma casa grande, muito boa. Eu ainda não tive a oportunidade de passar um dia lá, eu passei pela estrada e vi, falei com a proprietária por telefone, e é muito, muito interessante também. Em Bezerros, a gente tem a Terras de Santa Fé, que é Teca Fiuza, quem comanda muito bem com a irmã. É um Aras também, e é muito agradável. Eles têm um salão maravilhoso para o café da manhã, tem uma loja de artesanato, piscina, algumas atividades. Muito, muito, muito bom.
A minha memória agora está falhando. Deixa eu ver quem mais. Bom, e na Mata Sul, depois que a gente realizou um seminário Bora Pernambucar em São Benedito do Sul, alguns municípios nos procuraram, e empresários, porque eles têm uma riqueza de casas grandes, de engenhos maravilhosos, alguns ainda com seu mobiliário. Tem um que na Mata Sul que recebe, e é bem interessante, que é o Engenho Cachoeira, que fica em Ribeirão, que pertence a Riselda, e Riselda faz uns doces maravilhosos. O engenho tem criação, além da cana, tem a criação de búfalos e tem a flores tropicais. Eles fazem queijos maravilhosos, inclusive a burrata que eles fazem é fantástica. E eles oferecem o day use, tem uma charrete para criança puxada por carneiro, que as crianças adoram, e a gente pode fazer trilhas lá, conhecer essas flores e passar o dia comendo. É um engenho muito bonito na Mata Sul, que a pessoa pode passar 2 dias, se hospedar no engenho ou num hotel comum e visitar outros locais. Em São Benedito do Sul, tem a Fazenda Betânia, que é conduzida por Roberta e os filhos, e o marido, né? O marido cuida da parte agrícola, mas também dá uma forcinha lá na parte do turismo, porque é uma fazenda que recebe uma quantidade razoável de hóspedes e é muito agradável. A gente pode de manhã cedo tomar leite no curral. As crianças é maravilhoso porque tem o galinheiro, tem a horta, tem o pomar, tem passeio de charrete, tem a área de águas, ela tem bicas naturais que formam um açude, e esse açude pode ser feito pedalinho, caiaque, e só ficar sentada naquela área, contemplando a natureza, é incrível. E ela mantém um serviço de bar lá nessa área onde tem as quedas d'água. E a pessoa, lá em São Benedito do Sul, a pessoa pode vivenciar essa experiência lá no engenho e pode também fazer parte de trilhas e visitar cachoeiras, comunidade quilombola que existe no município, visitar uma casa de farinha e comer na casa de farinha o beiju. Então, é uma experiência maravilhosa em São Benedito do Sul. Em Lagoa dos Gatos, uma reserva natural, que você pode fazer trilhas e conhecer o Jardim dos Beija-Flores. É uma coisa belíssima, é um balé de cores, de dança incrível. E bem pertinho de Lagoa dos Gatos, dessa reserva, tem uma propriedade rural, que é a fazenda... Eita, perdi o nome agora, que fica já em Cupira. Fica a 5 quilômetros de Lagoa dos Gatos, em Cupira. Uma fazenda que é bem grande, tem atividades, e pode ser feito casamento, eles têm uma capelinha, assim, praticamente dentro d'água, é bem bonita. Essa propriedade vale a pena também. Eu acho que eu esgotei a minha memória. Tem outras, mas... tem o
o hotel de Eduardo Cavalcante, que é mais um hotel, né? Um hotel rural, no espaço rural, com algumas atividades rurais, que é o Portal de Gravatar, né? Tem outras propriedades que não são tradicionalmente não são engenhos, nem são fazendas. São sítios que criaram uma estrutura receptiva de lazer, de hospedagem, de aventura. Então, a gente tem Bonito algumas propriedades que instalaram equipamentos. O Bonito Ecopark tem uma cachoeira e tem apartamentos para hospedagem, e ele ampliou a hospedagem com containers. Ele aproveitou uma oportunidade e comprou container no Porto de Suape, mandou pintar com temas que não relativos à natureza. Então, não ficou uma coisa desagregada do ambiente natural. Então, alguns são pintados com folhas e flores, tem um que é pintado com pavões, que eles têm pavões lá, e também colocou vários equipamentos de aventura, tanto para criança como para adulto. Então, você pode fazer arvorismo, escalada, e várias outras. Tem restaurante, tem piscina tradicional, mas tem também a piscina natural lá da cachoeira. Tem o refúgio do Rio Bonito, que é um lugar belíssimo, que é de propriedade de Fátima, atual presidente da APETU, e lá ela tem um bambuzal, é como se fosse um túnel. O bambu formou naturalmente um túnel, e nesse túnel ela tem feito cerimônias religiosas, casamentos, fica uma coisa linda. E os chalés foram construídos de forma que todos têm privacidade. E tem um redário, é um espaço muito amplo, muito bonito, a comida muito boa, muito agradável. Tem outros locais com cachoeira que recebem também, tem a Pedra do Rodeadouro, onde tem nessa propriedade Pedra do Rodeadouro, é onde está a Pedra do Rodeadouro, onde houve todo um movimento sebastianista. Então, tem uma história também nesse local. Então, Bonito tem se destacado com esse tipo de turismo, né? Como ele é um município cheio de cachoeiras, ele é agreste, mas é um agreste que tem ainda muito de mata. Ele está na divisão do agreste com a zona da mata, então é muito verde, muito arborizado, é muito bonito. E quem quiser dar um passeio na cidade pode fazer passeio de balão e pode curtir um passeio de teleférico para ter uma vista geral da cidade. Então, o Pernambuco é muito rico, todas as regiões são incríveis, né? A gente tem Triunfo, que é um município no sertão, mas fica no alto, um clima frio. Lá tem a propriedade de um juiz, ele já faleceu, e ele começou a construir um castelo na propriedade dele. E, infelizmente, faleceu e não concluiu o castelo. E a propriedade dele, a casa dele, metade da casa é Pernambuco e metade da casa é Paraíba. Então, o Lampião, quando estava sendo perseguido pela polícia de Pernambuco, ele ficava do lado da casa da Paraíba, que não podia ser preso pelas volantes pernambucanas. Quando era da Paraíba, ele estava do lado de Pernambuco. Então, a casa é muito bonita, com todo o mobiliário, vale a pena conhecer. E as flores, o muro de pedra, Garanhuns lembra muito a área rural de Portugal, com aqueles muros de pedra encaixadinho, com
com aquelas eras. É muito bonito e tinha, né, era produtor de café. Ainda é, né, porque lá tem uma pousada Café do Brejo, que a proprietária é chefe, que faz uns pães e umas geleias maravilhosas e são produtores de café. E o café é maravilhoso, o café deles. É muita coisa para falar. Eu devo estar esquecendo alguma e vão me matar, porque eu esqueci. Ah, você esqueceu A de gente mim, faz uma do meu segunda município. dose. A gente faz uma segunda dose e convida todas elas também para contar essa história, todos eles para contar essa história. O que você acha? Ótimo, vamos fazer uma segunda. Vamos fazer? Aí a gente faz. Nossa, tem histórias aí que eu nem imaginava, Ceci. É muito interessante. Essa do consultor alemão com a primeira. Essa daí foi uma nova. Você vê que essa colcha de retalho que nós estamos construindo vai fazer um mapeamento desse universo rural. Em Marajó, por exemplo, que foi a primeira associação, nasceu porque um grupo de uruguaios foi a Marajó e ele casou, o consultor casou com uma fazendeira lá da ilha. E ele já tinha um movimento associativo uruguaio, e falou, vamos, e nasce assim a primeira associação de turismo rural. Eu estou achando muito interessante esse mosaico. Olha, Ceci, mais do que nunca, eu tenho certeza que não há pessoa em Pernambuco que possa dar essa visão geral, sim, e claro, é tanta coisa que se esqueceu alguma coisa, vamos fazer a segunda rodada, vamos fazer a nossa segunda conversa, porque isso aqui é uma conversa num momento tão um momento difícil que é a Covid, que nós estamos em pleno 2020, mas é para gravar essa memória do passado e quem sabe construir essa colcha de retalho e poder pensar o presente, o futuro, né? Pensar o futuro sem esquecer essa nossa história, esse lado feminino muito forte, porque foi o espaço onde há alguns anos atrás, há 30 anos atrás, quando eu também entro nesse espaço rural, eu sou do agro, eu não tinha esse espaço. E o turismo rural me deu um espaço como agrônomo que eu conquistei meu nome, meu lugar. Eu acho que foi para muitas de nós mulheres, especialmente. Essa colcha de retalho vai ser muito legal. Ceci, nós estamos acabando o nosso tempo. Por favor, uma fala final, alguma lembrança final, uma coisa diferente. Acaba esse vídeo com você. Bom, eu só tenho a agradecer a você por essa oportunidade. Eu fiquei surpresa com tudo, ao falar, mais uma vez, com a riqueza de Pernambuco, né? E quero convidar você a voltar a Pernambuco quando passarmos essa fase e todos que tiverem a oportunidade de me ouvir, vem embora pernambucar, porque a gente tem muito para mostrar na área rural, né? Não só nos engenhos, mas a gente tem um rio São Francisco maravilhoso. No município de Petrolândia, a cidade antiga foi inundada pelo São Francisco. A gente tem passeios maravilhosos até a igreja que foi inundada e que ficou parte dela fora da água. Então, um passeio muito rico, muito bonito, que depois a gente vai comer numa ilha um peixe maravilhoso. Convido você e a todos que tiveram a oportunidade de assistir esse vídeo que você está produzindo. Parabenizar você pela iniciativa e por essa garra aí de tocar esse turismo rural no Brasil. Beijo grande, Andréa. Beijo, Ceci. E assim a gente acaba essa série, né? Essa série não, essa pequena gravação, dizendo que eu também está me fazendo muito bem coletar novas informações e lembrar de novas informações, né? Eu lembro como eu gostava de chegar à noite lá no Engenho com Lúcia e sempre aquele bem receber, ou a Nara, naquele lugar que você subia o morro, né? E falava, meu Deus,